E aí, pessoal, vocês se lembram do Fernando Fernandes Guzmão? Fernando Fernandes Guzmão é um inscrito meu bem interessante, que ele não está nessa falsa dicotomia, né, de ser fã do Mastro Bogs ou de ser fã do Nando Moura. E eu tenho divergência sim com o Mastro Bogs, e ele diz, o Fernando Fernandes Guzmão, ele diz para eu criticar o gaysismo do Mastro Bogs e o politicamente correto, né? E eu vou criticar sim, porque eu acho assim, minha opinião, existe uma diferença bem nítida entre o real e o ideal. Eu acho que o Mastro Bogs acaba colocando, por exemplo, a questão da família, né, dos homossexuais, sabe, essas questões como sendo o ideal, numa visão politicamente correta, como, tudo é a mesma coisa, tudo é bonitinho, tudo é legal, sabe? E eu não concordo com isso. Eu sou a favor, sim, de avaliações. A pessoa tem que ter liberdade de opinar, de falar, eu acho isso aqui o ideal, eu não acho isso aqui o ideal. E não deve ser chamada de homofóbico, sabe? Eu acho que não. Eu acho que aí nesse ponto o Nando tem razão. Eu acho que as pessoas têm que, sim, criticar a homossexualidade e, sabe, e isso não ser visto como, nossa, você está sendo homofóbico, sabe? Porque, gente, eu não creio na Bíblia. Eu acho que foi escrito lá na Bíblia, né? Não foi nada de Deus. Eu acho que as pessoas já tinham essa noção de que a homossexualidade não é uma coisa legal, e não sendo uma coisa legal, atribuíram, né, a uma ordem de Deus. Isso aqui não é legal não. Mas não que isso realmente seja uma coisa de Deus, é óbvio que não. Então eu acho que as pessoas, elas, mesmo sem fé, elas podem sim ter uma opinião contra a homossexualidade, ok? Não vê isso como ideal. E aí na questão de adoção, você, por exemplo, você tem que pensar, nossa, o que é o ideal para uma criança? O ideal, põe isso na cabeça, o ideal é o quê? Que os pais biológicos cuidem dessa criança. Isso é o ideal. Porque no mundo ideal, nem orfanatos, nem crianças órfãos existiria, tá? Não existiria isso. Porque os pais iriam cuidar das crianças. Mas não, a gente vê que o mundo ideal realmente não existe. E você tem aí que crianças sendo jogadas no lixo, enfim, uma série de coisas horríveis. Mas, gente, falando assim no geral mesmo, o ideal é o quê? Os pais biológicos cuidem dessas crianças. E depois, logo em seguida, é o quê? Um casal, um homem, uma mulher, que cuidem dessa criança, né? Pais postiços, né? Adotivos, e que tentem simular uma família natural, né? Tentem simular isso. Então, aí já outra hierarquia, está abaixo dos pais biológicos. Depois vem os pais adotivos. Depois, aí sim pode vir, né, casais de lésbicas ou de gays para criar uma criança. Que a pior das hipóteses realmente é ser jogada na rua, tal, no lixo. Vocês conseguem perceber? Eu faço uma hierarquia. Mastro Bogs não. Mastro Bogs fala, tudo é família, tudo é bonitinho. Tudo é família. Isso aqui pode ser sua família, tudo é família. Sabe? Eu não concordo com isso. Isso é muito politicamente correto. Eu acho que devemos sim avaliar e falar, eu acho isso aqui o ideal. Eu acho isso aqui não é tão ideal. Agora, então a questão é essa. Mastro Bogs, ele está contaminado pelo politicamente correto e o Pirula também está contaminado pelo politicamente correto. Tanto é que faz a indicação do vídeo do Mastro Bogs sobre família, tudo é família e tal. E outra questão também do Pirula, né, que ele usa a biologia, sabe? Aquele vídeo lá, aquele rap do Dr. Pirrola, né, criticando o Pirula, né, em certa parte há sua razão sim, como aquele trecho que diz que macaquiza o homem e humaniza o macaco, sabe? Mesmo que ele diga que não é essa a intenção, mas é isso que acaba dando a entender, sabe? Ele acaba usando exemplos na biologia, né, de macaquinhos e tal, e aí dá a entender que, existe na natureza, tá? Embora o Pirula já tenha reconhecido que existem coisas ruins na natureza, mas ele sabe dar a entender isso. Então, coisa absurda, né? Então, se animais praticam incesto, se uma mãe faz sexo com um filho, né, no mundo animal, então isso é algo muito legal e defensável para os seres humanos. Se animais comem merda, então a croprofilia, ou seja, a excitação por fezes, é uma coisa muito legal, porque tem no mundo animal e tal. Sabe, gente? Então é uma coisa muito bizarra.
Então, essa forma também de você tirar a hierarquia de humanos em relação a animais, também é uma coisa que eu não concordo. E o Pirula também já disse um tempo atrás que qualquer livro didático que diga que o homem está no topo da cadeia evolutiva está errado e tal. Eu entendi o que eu quis dizer, né? Quis dizer que todo mundo é evoluído, porque está adaptado e tal. Mas, gente, existe uma hierarquia sim, e o ser humano, na minha opinião, está acima de todos os outros animais. Ah, somos todos iguaizinhos, não sei o que, não tem hierarquia sim. Então, eu sou a favor sim de você analisar as coisas, não é? Classificar e pôr sim uma hierarquia. Mas é que tá, gente, porque a minha opinião é diferente do Maestro Bob's, mesmo eu não sendo contra a legalização, já é legalizada no casamento gay, e a adoção de crianças por casais de gays e lésbicas. Eu sou a favor nas leis, mas eu sou contra na minha concepção, a minha opinião pessoal. Se fosse possível, assim, se eu pudesse escolher, né, ter um filho hétero, sem dúvida, sem pensar duas vezes, eu ia escolher um filho hétero. Porque na minha visão, homossexualidade é sim um problema. É sim, me desculpa, é sim, assim como uma pessoa que é estéril, né, e não pode ter filhos, também é um problema, é uma questão reprodutiva. E que bom que isso não é a norma. Porque se fosse a norma, nós iríamos deixar de existir, tá? Ah, mas o mundo está saturado de gente. Eu sei que está saturado de gente, mas existe a norma, que é a heteronormatividade. A heterossexualidade, que é a norma, que é o normal. Por isso estamos aqui. Agora, tentar equiparar tudo como fosse a mesma coisa, animal, né, pessoas, né, todos esses tipos de casais, né? Casal de pais biológicos, depois tem o capenga, separado, né? E depois o Johnson. Tentar colocar tudo isso como uma mesma coisa, sem hierarquia, eu não concordo. Vamos lá, divórcio. Imagina se estivesse na época de legalização ou não de divórcio. Aí viesse o Maestro Bob's da vida falando, divorciar é lindo, é bonito e tal. Aí vem o Nando Moura, aí diz, isso é o ideal. Sabe? Aí você pensa assim, não é ideal mesmo, não. Assim, o divórcio, você pensar no divórcio em si, isso não é o ideal. Você pensar no mundo ideal, as pessoas, elas não iam se sentir infelizes num casamento a ponto de se divorciar, porque se entrou no casamento porque tinha o desejo da união, né? Então, houve algo de errado, então isso não é ideal. Você pensar o divórcio em si não é o ideal. Então é aí que pessoas como Nando Moura acabam ganhando no debate, porque eles perguntam, Nando Moura já perguntou mesmo, isso é o ideal? Não tem ninguém do outro lado de Maestro Bob's, de Pirula e tal, para ser macho o suficiente e falar assim, não é o ideal mesmo. Agora, é porque não é o ideal que não tem que, assim, a lei tem que proibir? É aí que está a questão. Então, temos que tirar a guarda de todas as mães viúvas. Eu não acho ideal mãe viúva ou mãe solteira, mas temos que arrancar, então, a guarda dessas crianças só porque não estão no ambiente ideal? Óbvio que não. E aí que está. E não é ficar falando, é muito bonitinho e tal, mãe solteira, o divórcio, uma coisa muito... Não, é uma coisa que é necessária, tá? Porque a gente não vive no mundo ideal. É isso, é separar o ideal do real. Existe o ideal que a gente idealiza, mas isso não vai corresponder 100% à realidade. Então temos que dar essas concessões. Então, eu acho que eu sou o único canal assim, neo-ateu, né, que critica a religião e tal, que não tem esse, oh meu Deus do céu, todo mundo é igual. Deve ser uma coisa muito, sabe, bizarra mesmo, sabe? A pessoa, ela sair desse padrão, né, e, sabe... Uma coisa que é uma coisa mal vista pela sociedade, né? Não é uma coisa mais meramente religiosa. Eu faço essa concessão, ok? Tenho os seus direitos, mas eu não vou aplaudir, falar, essa coisa linda e tal. Não. Eu não vou torcer para ter um filho assim, né? E muito menos um filho, né, com problemas reprodutivos e tal. Não vou torcer, tá? Eu acho que o desejo de muitas pessoas, a maior parte da população, é ter descendente. Quem em sã consciência vai torcer para ter um filho homossexual? Ou um filho com um problema reprodutivo? Quem em sã consciência vai torcer? Tem! Isso vai muito além de questão religiosa. Então aqui é um canal neo-ateu, mas que tem-se uma oposição a esse tipo de relacionamento. Não vê com bons olhos assim,
é uma concessão apenas. Acho que sim, tem que ter, assim, né, ter respaldo nas leis, né? A questão também da adoção, porque não vivemos num mundo ideal, mas saibam que no mundo ideal, na minha opinião, não ia ter nem criança órfã e nem homossexuais. Mas não é só Maestro Bobs e Pirula que são politicamente corretos. O próprio Nando Moura também é politicamente correto. E essa crítica que eu faço ao Nando Moura é uma crítica que só tem aqui no meu canal. Em outros canais neoateus você não encontra isso. Tá? Então é o que? É a crítica do politicamente correto que o Nando Moura tem em até defender algo legítimo como opinar sobre o casamento homossexual, ter opiniões que vão contra o casamento homossexual, né? Mas ao mesmo tempo tentar criminalizar pessoas que têm opinião contra o casamento interracial, como o Rodrigo Campedelli tem opinião contra o casamento interracial. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o casamento interracial, mas a minha opinião, que eu também não vejo com bons olhos o casamento interracial, ok, é uma concessão, eu acho que o Estado não tem que proibir isso, ok? Mas eu tenho opiniões também que vão contra também o casamento interracial. Mas a ideia, esse Nando Moura, ele só quer defender a religião dele. Você é fã de Maestro Bobs ou é fã de Nando Moura? Ficou chateado, quer dar dislike? Escreve no comentário, tá? Que não vai ter como saber quem é que ficou chateado, tá? Mas é isso, pessoal. Existe outra opção. Não esqueçam essa falsa dicotomia. Ou um lado ou outro. Esqueçam isso. Eu sou um canal independente. Não sou linha auxiliar de nenhum canal. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo. É isso. E esse o meu objetivo aqui no YouTube. Ok? É tentar colocar uma nova opção, né, de pensamento, né, para as pessoas, para não escolher ser boquete ou nandete. Tá? Mas é isso. E meu canal está aberto, sabe, a todas as pessoas, tá? Que tenham opiniões mais próximas do Nando Moura ou do Maestro Bobs, mas eu acho que o importante é esse diálogo, que ele é muito importante. Bom, pessoal, então esse é o meu vídeo, então até a próxima.